Olá para você que nos acompanha sempre na página do Sinergia Cult no Facebook e também no YouTube. Começamos a partir de agora mais uma edição do nosso Panorama Energético. E você sabe, quando falamos de panorama energético, falamos também com o Wilson Marques de Almeida. Tudo bem, Wilson? Boa tarde, Elias. Boa tarde ou boa noite, ou com a hora que as pessoas vão ver, os companheiros e as companheiras que acompanham o nosso canal. Estamos bem. Essa semana fechou não, está sendo uma semana de bastante alegria. Ontem a família Marques de Almeida esteve toda ela reunida na Câmara Municipal da cidade de Birigui, onde o seu Antônio Marques de Almeida, o patriarca da família, foi homenageado pela Câmara Municipal, que vai inaugurar, vai ter um bairro novo na cidade de Birigui, e o seu Antônio Marques de Almeida vai ganhar um nome de rua lá em Birigui. Para a família foi um momento de alegria por essa homenagem. Meu pai, depois de aposentado, ele fez uma luta bastante grande junto aos aposentados de Birigui, e agora os aposentados de Birigui estão prestando essa homenagem ao meu pai lá em Birigui. Foi uma atividade de bastante alegria que aconteceu na Câmara Municipal de Birigui no dia de ontem. Homenagem muito mais do que merecida. E vamos começar aqui com a nossa pauta falando dos fatos do setor elétrico e que os trabalhadores precisam saber, assim como o público. Nós vamos começar com uma notícia aqui da ANEEL. Diretores da ANEEL aprovam novas tarifas de energia, enquanto pedem revisão estrutural. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira reajustes anuais das tarifas das distribuidoras Electro, Energisa Paraíba e Equatorial Maranhão, que tiveram suas altas tarifárias amenizadas por medidas de alívio aprovadas neste ano por Congresso, Governo e Agência Reguladora. Os diretores da ANEEL também defenderam uma revisão estrutural das tarifas de energia elétrica, observando que em 2023 os valores deverão ser pressionados por novos fatores e não contarão com ações que foram importantes mitigadores neste ano, como 5 bilhões de reais da privatização da Eletrobras, aportados na conta de desenvolvimento energético. Para a Electro, concessionária do Grupo Neoenergia, que atende municípios do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a ANEEL aprovou um reajuste médio de 15,77% para 2022, que passam a vigorar a partir do dia 27 de agosto, a partir do próximo sábado. Já no caso da Energisa Paraíba e Equatorial Maranhão, os reajustes médios foram de 1,03% e 1,62%, respectivamente, e vão entrar em vigor no dia 28 de agosto, ou seja, no domingo. Os cálculos de reajuste das três distribuidoras tiveram um alívio importante vindo da devolução aos consumidores de créditos tributários após a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Apesar da alta da tarifa de energia, consumidores dessas três distribuidoras devem perceber reduções na conta de luz devido à lei que criou um teto para a cobrança de ICMS sobre energia elétrica. E esse efeito do imposto estadual não entra nos cálculos da tarifa homologada pela agência reguladora. E o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, defendeu durante reunião de colegiado uma revisão estrutural das tarifas de energia elétrica diante da trajetória de alta de custos do setor elétrico e especialmente da CDE, Fundo Setorial, que arca com subsídios e políticas públicas do setor elétrico. Entre os fatores de alta tarifária que devem perdurar nos próximos anos estão os empréstimos contraídos pelo setor elétrico por causa dos impactos da pandemia da Covid-19 e a crise hídrica de 2021. Dois fatores, Wilson. Primeiro fator, ele já está avisando que vai sobrar no lombo do consumidor no ano que vem. Aliás, já está sobrando, né, para quem é consumidor da Electro, por exemplo. Agora, algo que a gente não pode perder de perspectiva, Wilson, é que isso
esse tarifaço anunciado pela ANEEL pode afetar de maneira direta a popularidade do próximo presidente da República eleito em outubro deste ano, seja ele quem for, Wilson. Bem, Elias, essa pauta de tarifa é uma pauta que nós estamos tratando e está correto a gente tratar disso. Os trabalhadores do setor elétrico, a população precisa acompanhar bastante atento a essa questão da evolução tarifária. E aí eu continuo insistindo. Nós estamos todos presos à fórmula elaborada e pensada, engenhada pela Helena Landau no final dos anos 90, quando iniciou-se o processo de privatização. É uma fórmula onde ela é voltada para manter o equilíbrio econômico financeiro das empresas. Isso estão nos contratos de concessões. Os contratos de concessões começam o seu vencimento em 2027 começa a vencer os contratos de concessões de distribuição que passaram pelo processo de privatização do PSDB, e até que se vença esses contratos, todas as empresas distribuidoras estão sujeitas àquela fórmula que está no contrato de concessão, acrescido da conta de desenvolvimento energético que foi criada em 2002 pelo Fernando Henrique para amenizar a crise que nós tivemos de racionamento em 2002. O Sandoval, ele não foi a primeira reunião que ele assumiu como presidente da ANEEL. Ele é um diretor, já era um diretor antigo da ANEEL e agora substituiu a diretora Camila na presidência da ANEEL. Ele conhece o setor elétrico e ele sabe o que nos espera. Aliás, todas as pessoas que acompanham a tarifa sabem o que nos espera. Nós não teremos, para o ano 2023, alguns alívios que aconteceram no processo tarifário de 2022. Então, nós não teremos o alívio da CDE, que foi o alívio da privatização da Eletrobras. Nós não teremos o alívio na questão da discussão da devolução do cálculo do ICMS, do cálculo do PIS/COFINS em cima do ICMS, e o que também precisa ficar bastante presente na mente dos trabalhadores, da sociedade, é que a redução do ICMS aprovado nesse governo é só até 31 de dezembro de 2022. Dia 1º de janeiro de 2023, os estados estão livres para voltar aos níveis de ICMS que nós tínhamos até a edição da lei. Para ter exemplo, aqui em São Paulo o ICMS era 25%, foi reduzido para 18%. No Rio de Janeiro o ICMS era 35%, foi reduzido para 18%, mas esses estados podem retornar a partir de 1º de janeiro de 2023 para os patamares diante da lei de 35% no Rio de Janeiro e 25% no estado de São Paulo. Então, para se atender a essa indicação, a essa reivindicação do Sandoval, é preciso mudar os contratos de concessão. Então, esse debate que precisa ser feito. Nós tivemos agora, na terça-feira, reajuste de até 32%. A própria Electro, a indústria da Electro teve um reajuste de 23%. Então, esses reajustes poderão ser maior ainda no ano que nós entramos em 2023. Agora, Wilson, tudo bem, tem a questão da ANEEL, que é uma agência reguladora independente, mas, por outro lado, isso não atrapalha para que governos eleitos possam fazer interferência
especialmente na política de tarifa? Atrapalha, é impossível que o governo, que qualquer que seja ele, que venha a ser eleito em 2020, agora nas eleições de outubro, e assuma dia 1º de janeiro de 2023, vai ter reflexo direto, porque quem for eleito no governo central, no governo federal, vai estar sujeito aos contratos de concessão com a fórmula. Então, ou seja, eu não vejo hoje, acompanhando a tarifa, como evitar isso. Então, eu acho até que isso precisa ser bem debatido na campanha eleitoral, sob pena de que o eleito, agora nas eleições de outubro, possa ficar com essa responsabilidade. Isso é responsabilidade lá do processo de privatização, lá do final dos anos 90. É a forma da Helena Landau. É os contratos de concessão, que não podem ser mudados até o seu vencimento. Então, é preciso pensar em outras medidas para que possa ter mitigação, ou prorrogar a redução do ICMS nos estados, mas são medidas que têm que ser trabalhadas em articulação com os entes federativos, com os estados, né? A questão da redução do ICMS não afeta apenas os estados, afeta também os municípios, então precisa discutir a continuidade do ICMS também com os municípios. Então, quando o Lula assumiu a presidência em 2002, ele tentou dialogar com a ANEEL à época para a discussão dessa questão tarifária. Nós podemos buscar na memória, buscar nos arquivos da imprensa, que o presidente Lula, na época, falou até em trocar o diretor-geral da ANEEL, na época, que era o José Miranda Abdo, e foi dito a ele que ele não poderia fazer, porque as tarifas de energia elétrica estavam atreladas aos contratos de concessão, então não era uma dependência só da direção da ANEEL. Então, nós temos os contratos de concessão que terão que ser cumpridos, qualquer que seja a pessoa, o presidente que foi eleito nas eleições de outubro. Bem, nós falamos a questão da tarifa, algo importante e urgente, que certamente vai ser discutido durante a campanha eleitoral, mas vamos falar de algo que vira e mexe, a gente sempre tem alguma preocupação em relação a esse tema. Eu estou falando do nível dos reservatórios. Veja só, o submercado do Sudeste barra Centro-Oeste apresentou recuo de 0,2 ponto percentual e sua capacidade está em 57,5%, registrado na última terça-feira, dia 23 de agosto, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A energia armazenada corresponde a 117.657 megawatts mês e a ENA é de 18.199 megawatts MED, valor que corresponde a 77% da MLT. Furnas admite 67,16% e a usina de Nova Ponte marca 49,09%. A região sul teve crescimento de 0,7 ponto percentual e está operando com 85,2% da capacidade. A energia armazenada marca 16.747 megawatts mês. Os reservatórios da região norte apresentam níveis estáveis e estão com 86,4% da capacidade. Só para que vocês tenham uma ideia, a usina hidrelétrica de Tucuruí está com 80,30%. Já a região nordeste apresentou diminuição de 0,1 ponto percentual e está com 75,5% da sua capacidade. Wilson, é o seguinte, nós estamos passando, eu até já entrevistei especialistas em hidrologia e eles defendem que nós estamos passando por um período de escassez de chuvas.
e que é um período longo, né? Nós tivemos abundância de chuvas por 40 anos e agora vivemos um ciclo de escassez. Ou seja, dá para dizer que esses altos percentuais não podem servir para se deitar em berço esplêndido. Pelo contrário, é para ficar atento para que essas reservas não baixem de maneira demasiada, né, Wilson? Bem, Elias, é fato que nós passamos por um período bastante escassez hídrica, mas recuperamos um pouco nos últimos 2 anos, as chuvas vieram um pouco melhores nos últimos 2 anos, e nós tivemos uma ligeira recuperação dos reservatórios, e agora estamos fechando, o inverno está fechando, né? Estamos saindo do ciclo de inverno e vamos ter um período de escassez de chuva. Se a chuva que deve começar em novembro não for abundante, não for chuva suficiente, o nosso reservatório, na própria matéria, aí você aponta que os níveis estão caindo, embora em percentuais bastante pequenos, mas olhando aqui no 5 gráficos, o gráfico geral e os gráficos das 4 regiões que você citou, apenas a região sul, o gráfico está em ascensão, tá subindo. Ou seja, a região sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, eles estão em descendência. Ou seja, se a chuva do próximo período não vier de forma satisfatória, esses reservatórios vão continuar reduzindo e isso volta a refletir no preço da tarifa. Se nós não conseguirmos a geração hidráulica, que é uma energia barata, as usinas hidrelétricas amortizadas, para entrar no sistema, nós teremos que lançar mão das termoelétricas, que são aquelas usinas que produzem energia a partir do gás, e pelo valor que nós temos hoje do petróleo e do gás, nós podemos ter que entrar com energia mais cara no próximo período, ou seja, além dos reflexos que nós podemos ter de reajustes maiores na tarifa, ainda vamos ter mais esse reflexo de ter que lançar mão das energias termoelétricas, que são energias caras, algumas delas valendo mais de R$ 1.000 o megawatt, e o valor das hidrelétricas é R$ 100 o megawatt. Nossa, só para reforçar, essa diferença de preço, a termoelétrica é R$ 1.000 o megawatt e a usina hidrelétrica são R$ 100, é isso mesmo? 10 vezes menos? Sim, Elias, é essa a diferença. Inclusive, nós tivemos um debate na sessão anterior, no nosso programa anterior, sobre aquelas termoelétricas que está em alto mar, da Powership, né, que a ANEEL tinha punido ela com a suspensão. Agora a ANEEL voltou a autorizar aquelas termoelétricas porque o debate dela é feita em cima, ela provou que só não está fornecendo energia elétrica ainda porque os cabos submarinos não foram construídos pela empresa responsável. Aquela termoelétrica vende o megawatt a R$ 1.500 o megawatt. Esse é o valor daquela que vende aquela termoelétrica, e ela está com energia vendida e ela está querendo entrar com essa energia no sistema. Aí está tendo um embate muito forte no setor, que as distribuidoras estão agindo junto à ANEEL para impedir essa termoelétrica de entrar no sistema nesse valor de 1.500. Então, esse é o grande debate, e agora o diretor-geral da ANEEL reconsiderou a posição da diretoria da ANEEL e reautorizou a entrada no sistema da energia dessa termoelétrica em alto mar, que é o valor dela de R$ 1.500 o megawatt, que foi comprado no ano de 2021 em um leilão
alegando com o argumento que era para suprir a crise do Covid que nós estávamos passando. Agora, o Wilson, já aproveitando esse embalo, vamos falar aqui o seguinte: a CEMIG Geração e Transmissão fechou contratos de fornecimento na modalidade Full EPC com a companhia 7 Brasil Transmissão de Energia, subsidiária da State Grid Corporation of China, para implantação de usinas solares fotovoltaicas Boa Esperança e Jussante em Minas Gerais, informou a controladora CEMIG nesta terça-feira. O investimento de aproximadamente 824 milhões de reais. Wilson, é bom negócio construir usina solar? Sim, Elias, é um bom negócio, porque a energia solar é uma energia de fonte limpa, ela é menos poluidora, ela não agride o meio ambiente, você cria grandes fazendas de energia solar para gerar energia. O que nós estamos assistindo agora na questão das energias solares é cada vez mais as empresas chinesas assumindo o setor elétrico brasileiro. Nosso setor elétrico hoje, se nós formos fazer uma avaliação do controle do setor elétrico, nós temos aqui no estado de São Paulo as duas maiores hidrelétricas, aliás, as duas maiores hidrelétricas do Rio Paraná, e todas as hidrelétricas do Rio Paranapanema pertencem aos chineses. E as nossas linhas de transmissão que foram construídas trazendo a energia do norte para o sudeste, do sul para o sudeste, que foi o que provocou o apagão de 2001, 2002, também foram construídos pelos chineses. E agora os chineses estão entrando bastante forte, com bastante investimento na construção das termoelétricas solares, né? Então, cada vez mais o nosso setor elétrico, que já foi totalmente nacional, nós tínhamos as nossas empresas, todas elas controladas pelos estados. Aí nós temos o exemplo da CEMIG. A CEMIG não passou pelo processo de privatização. Houve um movimento no estado de Minas Gerais muito forte e impediu que a CEMIG fosse levado ao processo de privatização. Porém, a CEMIG, mesmo ainda sob o controle do governo de Minas Gerais, ele se associa aos chineses para construir novos aproveitamentos de energia elétrica, que no caso, na CEMIG, essas fazendas solares que estão negociando com a State Grid. Cada vez mais o capital chinês assumindo o setor elétrico brasileiro. Wilson, você acompanha o setor elétrico há décadas, né? Não é nem há muitos anos, há décadas. Você acha que em médio e longo prazo a geração por intermédio, a geração hidráulica, vai perder o domínio da geração de energia no Brasil, ou você acha que isso está fora de cogitação? Não, vai depender dos próximos períodos de chuva. Se nós temos capacidade instalada em hidrelétrica razoável, bastante grande. Então, o que nós estamos com dificuldade, e nós já debatemos no dia de hoje, é os níveis do reservatório, que os reservatórios eles foram esvaziados no final dos anos 90, que nós acompanhamos de 95 até o ano de 2000, o esvaziamento que aconteceu no nosso reservatório, que não foram recuperados até hoje. Até hoje não recuperou aquele esvaziamento do final dos anos 90 do governo do PSDB. Então, se nós não tivermos a recuperação do nível do reservatório, embora a gente tenha capacidade instalada suficiente, necessariamente, não é por opção, mas necessariamente, se nós tivermos uma retomada da economia, tiver uma retomada do desenvolvimento no país,
nós teremos que crescer em outras fontes. Nós estamos também olhando para outras fontes, que é o caso das eólicas, né? Nós debatemos o projeto que estão discutindo de construir grandes eólicas em alto mar. Então, são alternativas, mas são alternativas para que nós possamos suprir o desenvolvimento no Brasil, mas são alternativas que são mais caras do que as hidrelétricas. As hidrelétricas são energias baratas, porque elas já foram pagas. Uma hidrelétrica ela é construída e ao longo de 30 anos ela se paga. Então, as hidrelétricas estão pagas. Hoje, a geração de energia através das hidrelétricas depende da graça de Deus de mandar a chuva e da mão de obra dos operários. Então, se nós tivermos recuperação dos reservatórios, é possível nós não perdermos a prevalência do consumo de energia hidráulica. Mas se nós continuarmos com o baixo nível de chuva que nós tivemos nos últimos anos, certamente nós temos esse risco de perdermos a soberania das hidrelétricas para outras fontes de energia elétrica. Bem, e para encerrar a nossa conversa, o nosso papo, a notícia aqui é a seguinte: você já até comentou, Wilson, aí queria... Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, que eu estava falando aqui, ninguém estava vendo, agora sim. O diretor-geral da ANEEL suspendeu a revogação das outorgas de térmicas da Powership. Ele suspendeu, Sandoval Feitosa suspendeu em caráter cautelar a revogação das outorgas de 4 térmicas flutuantes da empresa turca de energia. Em despacho publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União, Feitosa acatou o pedido da companhia e suspendeu o efeito das resoluções que revogaram as outorgas das usinas Carquei 13, Carquei 19, Porsud 1 e Porsud 2, até o julgamento definitivo do pedido de reconsideração impetrado pela empresa. E a empresa afirmou que realizou mais de 50 estudos ambientais e obteve do órgão estadual de meio ambiente a licença de operação. Como é que você analisa todo esse imbróglio, hein, Wilson? Então, Elias, a diretoria da ANEEL, na reunião do dia 16 de agosto, ela suspendeu essas outorgas dessas usinas por conta de que elas deveriam ter entrado em operação dia 31 de maio, elas não entraram, foi ampliado o prazo para eles entrarem em operação até 31 de agosto, e que se anunciava naquele dia 16 de agosto que esse prazo não seria cumprido. Por isso, a ANEEL ela suspendeu as concessões e abriu um processo de punição. Houve recurso por parte da empresa turca, e o argumento que foi usado pela ANEEL foi a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que tinha pedido a suspensão por falta de estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto de impacto no meio ambiente. E a empresa ela recorreu dessa decisão da Justiça lá do Rio de Janeiro e alegou que ela só não está conectada no sistema por conta da empresa responsável pela construção da rede submarina que tem que trazer energia para a terra firme. Então, foi reconsiderado a questão do contrato de concessão, mas o problema da transmissão da energia de alto mar para a terra firme não foi resolvido ainda. Então, ou seja, a empresa turca ela se livra da perda do contrato de concessão e das multas que pode vir dessa situação, mas a energia ainda não vai estar disponível no sistema. É uma disputa jurídica que ainda vai se arrastar por algum período ainda.
Bem, e com essa análise nós terminamos aqui mais uma edição do nosso Panorama Energético e prometemos voltar na semana que vem. Até a próxima semana, hein, Wilson? Até a próxima semana, Elias, companheiros e companheiras que nos acompanham aqui no programa. Estaremos aqui estudando, acompanhando o setor para que a gente possa estar debatendo toda semana nesse meio de comunicação que nós conseguimos aqui para dialogar com os trabalhadores do setor elétrico. Eu agradeço a sua companhia, a qualquer momento que você tenha assistido, e fique ligado nos canais do Sinergia CUT. Sempre tem algo legal para você acompanhar e consumir. Um grande abraço, até a próxima.